Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gamers em Foco, o podcast do Observatório Geek, onde a gente conversa sobre games com quem realmente entende do assunto. E no episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, Daniela Siqueira. Ela é gamer e fã da trilogia Donkey Kong Country do Super Nintendo. Bom, meu nome é Daniela, mas pode me chamar de Dani, a maioria me conhece por Dani. Sou uma criança, modo de falar, dos anos 90, né? Nasci nos anos 90, então creio que muita gente vai se identificar com esse período, né? Anos 90, na época do Super Nintendo, 64, outros videogames, né? PlayStation. Eu me considero gamer, sim, apesar que ultimamente eu não tenho jogado tanto, mas eu sempre joguei, desde sempre, desde quando eu era criancinha, tenho lembrança de 4 anos de idade jogando videogame. Eu trabalho na área da tecnologia, sou analista de TI, então tá tudo ali pertinho, o pessoal diz, e realmente, né, tecnologia, games, essa coisa mais geek, nerd, gosto de animes também, sabe, então eu gosto desse universo como um todo. E o tema de hoje é Donkey Kong Country e o legado de David Wise. O que fez a trilogia Donkey Kong Country marcar tanto uma geração? O que torna as músicas de David Wise tão especiais até hoje? Bom, para discutir tudo isso, eu preparei 5 perguntas para a nossa convidada especial. Primeira pergunta. Daniela, entre Donkey Kong Country 1, 2 e 3, qual deles mais marcou sua infância e por quê? O qual mais marcou minha infância foi o Donkey Kong Country, o primeiro, porque eu tenho uma lembrança, inclusive muito forte no Natal, sobre esse jogo, que foi quando compraram e no Natal, em pleno Natal, a fita ali novinha e jogando do Kong Country. Então aquele clima natalino, pessoal empolgado, jogo novo com meus primos, sabe? O primeiro é o que mais marcou minha infância. Muito interessante, Daniela. No meu caso também, eu jogo desde pequeno, né? Então, o Donkey Kong Country 1 não foi o mais marcante, porque eu acabei começando, que eu lembre, né, jogar pelo Donkey Kong Country 3, então é o mais nostálgico, foi o primeiro que eu joguei, né, na infância, e depois eu passei para os outros. E desde pequenininho mesmo que eu jogo Donkey Kong Country, até hoje lá uma vez eu pego também, então eu tenho uma memória bastante nostálgica também de Donkey Kong Country, né, especialmente com o 3, que eu não considero o melhor, né, da franquia. O melhor mesmo é o Donkey Kong Country 2, né? Na minha opinião. Mas o mais nostálgico para mim foi Donkey Kong Country 3. Segunda pergunta. O primeiro Donkey Kong Country trouxe aquela sensação de aventura na selva. Qual fase ou música mais te transporta direto para a infância quando você joga? Essa segunda foi um pouquinho mais difícil porque muitas músicas, muitas fases me transportam para a infância, mas se fosse escolher uma, seria uma música, seria a música tema do primeiro jogo, né? A soundtrack tema do Donkey Kong Country. Quando eu ouço ela, é muito nostálgica, acho que é mais nostálgico de todas as músicas, assim, se eu vou comparar. Realmente, Daniela, as músicas todas, né, são nostálgicas, são marcantes. A música tema de Donkey Kong Country também, como você falou. Mas no meu caso, creio que seja a Chicky Boost Symphony, né, que é uma das melhores, se não a melhor, né, Donkey Kong Country 2. E também a Floresta Interlude, são minhas favoritas, né, assim. E acho que foi as que mais me marcaram, porque sempre quando eu ouço, é como se eu estivesse de volta ali, né? Lá na infância, jogando, que é com Country, novamente ali. E realmente, as músicas de Donkey Kong Country marcaram muito mesmo. Gerações, né? De jogadores ali do Super Nintendo. Quem jogou, realmente, sabe disso. Terceira pergunta.
Donkey Kong Country 2 é considerado por muitos o auge da trilogia. Você concorda? O que faz esse jogo ser tão especial? Eu concordo. Embora pra mim, mas isso é já uma vivência minha. Por incrível que pareça, o 2, na minha infância, tá? O 2 na minha infância foi o que eu menos joguei. Eu joguei mais o 1 e o 3. O 2 eu vim jogar bem mais, só que aí eu já era adulta, vamos dizer assim. Mas ele é muito especial. Mas eu considero sim, o auge da trilogia. Ele tem músicas marcantes. Já respondendo, né, já emendando com a segunda pergunta, porque ele faz esse jogo ser tão especial, as músicas são muito marcantes. Não que a do primeiro e do terceiro não sejam boas, mas sabe, acho que... Não sei se você tem isso, sabe, quando você escuta todas as músicas de um lugar, não tem nenhuma que você não goste? Todas você gosta de ouvir? Pra mim, pelo menos o 2 é assim, as fases muito bem elaboradas, a ideia ali do Didi e Dixie indo resgatar o Donkey, sabe? Acho que é esse conjunto todo que ele faz pra mim ser tão especial. Pois é, Daniela, realmente, Donkey Kong Country 2 é o auge da franquia, é o melhor, é o meu favorito também, é o que eu mais joguei também, depois de adulto, né? Eu joguei muito na infância, agora também eu estou jogando, lá uma vez eu pego e jogo, zero de novo, passo por todas aquelas fases incríveis, e as músicas realmente, todas marcantes, todas muito boas, essas em especial que eu falei, Forest Interlude, Sticky Burst Symphony, são as melhores, né, do jogo, na minha opinião. Todas são boas, mas essas são as que mais se destacaram, né, no jogo e que muita gente considera também, né, as melhores trilhas de Donkey Kong Country 2. Então, é o conjunto realmente todo, como você falou, né, as fases, os designs das fases muito bem elaborados, as trilhas sonoras marcantes, a ideia também do Diddy Kong, né, atrás do resgatar o Donkey Kong, e também eu acrescento também a dinâmica do Dixie, do Diddy e da Dixie, né, essa dinâmica entre esses dois personagens muito ágeis, jogabilidade perfeita, e forma uma dupla assim incrível, né, no jogo. Ele torna a gameplay ainda mais marcante, né, da gente jogar, né, o jogo. Então a habilidade dele de passar, de pular buraco, né, por exemplo, o cabelo da Dixie, né, também ajuda bastante a gente. Nossa, me salvou bastante ela. Então, esses dois personagens, a dinâmica, essa gameplay, nossa, torna o jogo realmente inesquecível, juntando com toda essa construção, né, das fases, da trilha. Então, é o jogo todo, né, impecável. Quarta pergunta. Você realizou o sonho de conhecer David Wise na Gamescom Latam 2026 esse mês. Como foi esse momento? Você conseguiu falar algo pra ele que guardava há anos? Cara, então, eu particularmente, eu sou uma pessoa que não sou muito de ter pessoas que o pessoal gosta de chamar de ídolo. Eu não sou muito assim. São poucas pessoas assim, contando nos dedos de uma mão que eu tenho assim essa admiração, que eu quero conhecer. E o David Wise foi uma dessas. Então, pra mim, assim, cara, foi absurdo, sabe? Eu fiz uma postagem, eu expliquei, né, que realmente o único motivo de eu ter ido pro evento foi por causa dele. Se não fosse ele, eu não teria ido. Então, eu fiquei muito nervosa, muito. Conforme ia aproximando o momento ali, eu fiquei muito nervosa. E eu fiquei tão nervosa que eu acho que eu consegui falar uma frase assim em inglês pra ele. Porque eu não sou tão fluente em inglês, meu inglês é bem basicão. Só que eu fiquei tão nervosa que eu fui esquecendo as palavras. Simplesmente esqueci, eu falei uma frase só, que ele era meu compositor favorito e eu não conseguia. E acho que a segunda frase que eu consegui falar, e acho que ele entendeu, né? Porque eu lembro que ele falou que ele também não falava tanto português, foi que eu falei que eu não falava muito inglês, eu estava muito nervosa. E nesse momento, depois eu me culpei muito, assim, eu fiquei, nossa, quando eu finalmente fiquei frente a frente com ele,
fiquei, sabe, sumiram as palavras, sumiram. Mas foi um momento muito especial, cara, muito, muito, muito especial. Faria de novo. Foi incrível, assim. É uma experiência que muita gente queria ter, né? Tu teve, né? Muita gente que jogou ali os jogos, né? Donkey Kong Country. Tem o David Wise como referência aí, né? De melhores trilhas, né? Melhor compositor de trilhas de games. Ele está entre os melhores na minha lista, né? Eu tenho até um vídeo falando dele, que eu vou até deixar na descrição aqui no meu outro canal, né? Que eu fiz falando sobre os compositores, né? De games. Então, David Wise está nessa lista e eu comento um pouco sobre a trajetória dessa lenda, né? E é uma experiência que tu passou que eu também queria, né? Conhecer. Eu não sei inglês, mas eu ainda assim eu iria só para ver, só para tirar foto lá e quem sabe ir até com alguém, né, que possa traduzir, né, para ele dizer que é um dos melhores compositores. Eu falava logo que é o meu compositor favorito, né, da infância ali, que realmente o cara, ele marcou gerações com a música e sem a trilha dele, acho que Donkey Kong Country não teria esse impacto todo emocional, né, e afetivo, né, nostálgico que tem, né, hoje, ainda hoje, as músicas são marcantes, ainda hoje são apreciadas, né? A gente vê muita gente tocando ainda, fazendo cover, então marcou gerações. Incrível o trabalho do mestre David Wise. E para encerrar o episódio de hoje, as trilhas de David Wise marcaram gerações de jogadores. O que você acha que torna as músicas dele tão emocionantes e inesquecíveis até hoje? Pra mim, o que torna as músicas do David Wise emocionantes e inesquecíveis até os dias de hoje, eu acho que são vários elementos, tá? Mas eu diria a imersão, a profundidade, a composição com que ele faz essas músicas serem bem marcantes, assim, não é umas músicas genéricas ou uma trilha sonora que tu ouve e que é enjoativo, não, pelo contrário. Tu gosta de ouvir aquelas músicas, as músicas das fases combinam, por isso que eu falei da imersão, você se teletransporta ali, quando, pelo menos falando da minha sensação, ali jogando, entretida, sabe, não era somente o jogo em si, a jogabilidade que me prendia, a história, era tudo, a música ali, sabe, foi muito forte. E a gente, assim, a gente que eu falo, crianças na época que jogaram a trilogia, né, pelo menos do Super Nintendo, acho que viveu essa mesma coisa e essas músicas marcaram tanto que ficaram assim, aquele efeito nostálgico. Tu ouve, tu lembra da tua infância, você lembra você jogando, você lembra, pra mim, ó, já a minha experiência bem pessoal, até com o primeiro jogo. Eu lembro quando eu tava ali no Natal, os dias ali, aquela semana, jogando, a família reunida. O 3 também, que eu citei na outra pergunta, mas o 3 também eu joguei muito na infância, embora o 3 eu falo que ele é negligenciado pela maioria, mas ele é um bom jogo também. O 3 também marcou muito, eu lembro de eu jogando, no 3 eu fazia speedrun. Então, sabe, eu lembro, quando eu ouço as músicas, eu lembro desses momentos, sabe, por isso que é muito, muito marcante, inesquecível, né? E esse foi mais um episódio do Gamers em Foco. Daniela, muito obrigado por participar, foi incrível conversar sobre essa trilogia inesquecível que é Donkey Kong Country, e saber também sobre sua admiração e seu encontro épico com o mestre David Wise. E você que está ouvindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a página do Observatório Geek no Instagram. Curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Qual é o seu jogo favorito da franquia Donkey Kong Country? E o que você menos curtiu? Deixe aqui a sua opinião. Eu sou Elion Felipe e a gente se vê no próximo episódio.